aqui meditar na palavra de Deus. Em Mateus, capítulo de número 5, nós vamos começar hoje uma série de palavras, de mensagens, de pregações, de ensinamentos bíblicos a respeito do Sermão da Montanha. Então nós vamos começar hoje falando sobre as bem-aventuranças, tá? E nós vamos aqui ler o texto do capítulo 5, a partir do verso 1. Aqui nós vamos entender também um contexto, a qual Jesus se encontrava quando ele começou a pregar a respeito do Sermão da Montanha. Então vamos começar agora a mensagem, o estudo, a palavra, que você possa estar conosco acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentirem, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Pronto, essas são as bem-aventuranças. E no versículo 1 e 2 a gente já percebe o contexto que Jesus está inserido, Uma grande multidão. Aqui não diz que os discípulos se aproximaram de Jesus. Ou melhor dizendo, só os discípulos se aproximaram de Jesus. Não foram só os discípulos que se aproximaram de Jesus. Toda uma multidão se aproximou de Jesus Cristo para ouvi-lo falar. E Jesus estava no monte e começou a falar a respeito das bem-aventuranças e toda a mensagem, toda a palavra, todo o ensinamento, toda a doutrina que ele vai desenvolver do capítulo 5, se eu não me engano, até o capítulo de número 8 do livro de Mateus, tá? Então nós vamos passar por todos esses capítulos detalhadamente, todos esses ensinamentos, para que nós possamos também aprender a respeito desse sermão e de tudo aquilo que Jesus Cristo ele quis ensinar a respeito de suas palavras, tá? Mas Jesus ele ensinou então sobre as bem-aventuranças. Aí eu já faço aqui a primeira pergunta: o que significa bem-aventurança? E também já mando aqui a resposta para você. Bem-aventurança é uma palavra que significa, essa palavra na Bíblia Sagrada significa feliz, felicidade, alegria, ou mais que feliz. Tá? Então, todas as vezes que Jesus ele introduz a palavra bem-aventurança, ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo: mais que feliz são os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Tá? Então, bem-aventurado significa mais que feliz. Então, essa é a felicidade que encontramos em Jesus Cristo. E aquele que encontra a felicidade de Jesus Cristo, ele precisa colocar no seu coração todos esses aspectos aqui que Jesus ele passa então a falar. O primeiro aspecto que Jesus traz para a gente é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a promessa para aquele que é pobre de espírito. E o que é que significa ser pobre de espírito? Pobre de espírito é essencialmente aquele que destrona o orgulho do seu coração. Quem é o pobre de espírito? É aquele que destrona o orgulho do seu coração. Em algumas traduções diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, humildes, ou aquele que destrona o orgulho do seu coração, Isso não significa que tem nada a ver com riqueza ou com pobreza, dinheiro, financeiramente falando, mas significa um estado interior em que a pessoa ela se encontra, ou está, ou tem, vamos dizer assim. Então, se a pessoa ela é pobre de espírito, significa dizer que ela destronou o orgulho do seu coração. Aqui o orgulho, aí você pode colocar dentro da caixinha do orgulho qualquer situação na vida, Tem gente que tem orgulho porque ganha bem, tem uma boa vida financeira,
é rico, tem gente que tem orgulho porque tem um conhecimento vasto, né? Um conhecimento literário, um conhecimento científico, conhecimento filosófico, conhecimento bíblico, conhecimento religioso. Tem gente que fica soberbo, orgulhoso porque tem conhecimento. Existem pessoas que têm soberba porque se acha, né, melhor do que a outra, acha que é melhor em algum aspecto do que a outra pessoa e por conta disso quer rebaixar, quer tirar ela do caminho ou quer deixar ela mais baixa do que ele é, né? Tem o prazer de pisar. Então, tudo aquilo que se relaciona com orgulho, Jesus ele disse, olha, para que vocês possam ser felizes, vocês precisam tirar o orgulho do coração de vocês. Vocês precisam tirar. Tirem o orgulho do coração de vocês. A gente precisa tirar o orgulho do nosso coração e ser pobre de espírito até para ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa ouvir e parar dessa besteira de dizer, foi para aquele, foi para esse, foi para essa. Né? A gente precisa parar dessa besteira. A palavra de Deus, ela fala conosco. A gente precisa meditar na palavra de Deus e trazer ela para a nossa vida e esquecer do outro, cara. Deixa Deus trabalhar na vida do outro. Nós precisamos parar de se importar e de se meter na vida alheia e se preocupar com a nossa vida espiritual primeiro. Por isso que Jesus Cristo ele falou que nós precisamos primeiro tirar a trave que está nos nossos olhos para depois a gente poder tirar o algueiro que está no olho do nosso irmão. Então precisamos pegar a palavra de Deus e trazer para a nossa vida, né? Tirar o orgulho e aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração para que nós possamos melhorar, os pecados possam ser tirados, a gente possa melhorar e mudando, a transformação possa ir acontecendo. Outra coisa que a gente precisa parar de achar é que a transformação vai acontecer do dia para a noite, que nós vamos dormir, amanhã a gente vai se levantar, pronto, já estou transformado, não tem nenhum pecado mais em mim, já mudei, já sou uma pessoa agora totalmente... Não, a transformação ela acontece ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada cristã, e a gente precisa respeitar esse tempo de Deus na nossa vida. E nós precisamos ser tolerantes com a gente mesmo e parar de nos culpar pelos nossos erros. Tem muita gente que vive com a consciência cheia de culpa, que não consegue viver em paz, porque vive na condenação o tempo todo, debaixo de chicote. É ela mesma, não é nem Deus, tá? Deus está ali querendo fazer com que ela amadureça espiritualmente, mas a pessoa, sabe, ela se tortura. Tem aquelas pessoas que se torturam em tão alto grau, né, por causa da religião, que elas pegam aquele chicote e ficam se chicoteando. São pessoas que vivem sob o estado de culpa, gente. E nós precisamos aniquilar esses sentimentos do nosso coração. E é muito bom que nós busquemos ser pobres de espírito, em outras palavras, humildes, destronar do nosso coração todo orgulho. Segunda bem-aventurança, Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Lloyd Jones escreve o seguinte, chorar é algo que vem logo depois da necessidade de ser pobre de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espírito e dependemos de Deus, começamos a chorar na presença de Deus, pois estou confrontando a santidade de Jesus com os meus pecados, né? Começamos então a chorar nossa mazela, a chorar a nossa culpa, a chorar pedindo. Não é um choro para se autoculpar ao ponto de nós ficarmos sofrendo emocionalmente, carregarmos uma cruz para o resto da vida. É um choro pedindo ao Senhor, né? Anelando pela santificação de Deus na nossa vida, mas de maneira madura, ao ponto de reconhecer que isso não acontecerá da noite para o dia, mas Deus está trabalhando no nosso ser, na nossa vida, nos melhorando e nos mudando e nos capacitando todos os dias para que possamos ser melhores. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Deus está fazendo, meu querido. Todo dia, quando você levanta, que o sol nasce, Deus está fazendo algo novo na tua vida, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Deus está trabalhando no teu ser, está trabalhando como um carpinteiro trabalha na madeira. Deus está trabalhando na tua vida para que você se torne uma pessoa melhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados que choram. Nós temos também o Salmo 51, verso 17, que diz, sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado.
um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que é pobre de espírito. Deus não despreza, Deus atende, Deus abençoa a pessoa que está constantemente reconhecendo que é pecador e que merece, ou não merece, melhor dizendo, né, que eu já ia cometendo um erro teológico gravíssimo, né, que não merece a misericórdia de Deus, mas que pela graça foi alcançado pela misericórdia divina, tá? A terceira bem-aventurança, eu quero aqui já passar para frente para a gente concluir em menos de 15 minutos, tá? Não vou me alongar muito, não. A terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque deles herdarão a terra. Eu já vi estudo bíblico dizendo que a mansidão tem que ser diante de Deus, para poder receber os seus ensinamentos e seus princípios bíblicos. E eu discordo desse tipo de pensamento, porque eu não acredito que a mansidão que está aqui descrita, que Jesus quis falar para os discípulos, para a multidão, para os judeus que ali estavam, se relacionava com algum tipo de mansidão entre o homem e Deus. Mas, ao meu ver, se relaciona mais a um tipo de mansidão entre eu e o meu próximo. Essa mansidão que eu preciso ter em relação ao meu próximo, né? Não ser agressivo, não ser violento, tá? A gente precisa trabalhar isso dentro do nosso ser, irmão. Nós vivemos um período no nosso país em que as pessoas estão mais violentas, mais agressivas, mais estressadas. E nós precisamos ter mansidão no nosso relacionamento, no nosso trato, tratar as pessoas com mansidão, com respeito, para que possamos ter um mundo melhor, relacionamentos melhores, possamos até mesmo chegar de uma maneira melhor com o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos ter essa mansidão para que possamos herdar a terra, diz a palavra do Senhor. A promessa daquele que é manso, diz o Senhor, bem-aventurado aqueles que são mansos, porque eles vão herdar a terra. Olha que maravilha. Quarta bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque deles eles serão fartos. Essa justiça aqui está relacionada, tem gente que acha que é relacionada à salvação. Eu acho não, acho que é fome e sede de justiça mesmo, justiça. De não querer a impunidade, mas uma justiça que seja medida em Deus. Aleluia. Olha, isso aqui faz toda a diferença, tá? Porque a justiça que é medida em Deus é uma justiça misericordiosa. Não é uma justiça que quer castigar, punir por punir, mas que exerce a misericórdia de Deus até para poder punir a outra pessoa, tá? Então nós precisamos exercer a misericórdia, mas a misericórdia que devemos exercer é a misericórdia em Deus, para que possamos não cair na injustiça, porque excesso de justiça é injustiça. Tem pessoas que não, mas eu quero justiça, eu quero fazer justiça com as próprias mãos, tem que matar vagabundo, vagabundo bom é bandido bom é bandido bom. Gente, esse tipo de justiça é excesso de justiça, e todo excesso de justiça é injustiça. A melhor justiça que deve ser feita e realizada aos homens é uma justiça que tenha uma dose de misericórdia. Em outras palavras, uma justiça que seja medida em Deus. Tem que ter a medida em Deus essa justiça, para que nós não possamos cometer injustiças, tá? É melhor você praticar um excesso de misericórdia do que você praticar um excesso de justiça, porque excesso de justiça é injustiça, mas eu nunca vi você errar ou pecar por cometer um excesso de misericórdia, tá? Nunca. Seja misericordioso. Se for para cometer algum excesso, seja um excesso de misericórdia, porque Deus estará do seu lado nessa atitude para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericórdia quer e não holocausto, porque não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ensinou sobre a misericórdia, sobre ter íntima compaixão. A palavra íntima compaixão na Bíblia Sagrada significa mover as entranhas. Você sabia disso? Quando Jesus fala que teve íntima compaixão, né, lá na parábola do bom samaritano, o bom samaritano ele teve íntima compaixão daquela pessoa que ele não conhecia, não sabia quem era, que ele nunca teve contato na vida, mas ele teve
íntima compaixão, suas entranhas se removeu de uma compaixão tão grande que ele disse: eu não vou deixar passar a oportunidade de ajudar essa pessoa, porque essa pessoa, a necessidade da pessoa mexeu tanto com o bom samaritano que suas entranhas se mexeram. E quando as suas entranhas se mexeram dentro dele, né, diante daquela necessidade, diante daquela miséria que estava cometida, aquela pessoa que estava caída quase morta, né? Quando ele teve isso, ele inevitavelmente, ele teve que ajudar. Porque quando a gente tem essa íntima compaixão, a gente passa pelas pessoas e a gente simplesmente não passa, a gente quer ajudar. A gente vê o cara com fome, quer dar uma cesta básica, a gente vê o cara, a gente se move, a pessoa doente, você faz de tudo para ver aquela pessoa curar. Então, íntima compaixão, misericórdia, está tudo dentro do Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da misericórdia em relação ao pecador. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, já falamos. Bem-aventurados misericórdia, já falamos. Bem-aventurados misericórdia, já falamos. Bem-aventurado os limpos de coração. Aqui já fala da santificação, né? Santificação. O coração ele deve ser purificado do seu orgulho. Senão, em vez de pobre de espírito, ele será arrogante e autossuficiente. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Coração procede dos maus desejos, Jesus falando, né? A pornografia, toda sorte de atos ilícitos sexualmente falando, toda sorte de homicídio, de matar pessoas com palavras ou com armas, certo? Tudo isso, irmão, toda maldade é gerada no coração. Inveja, toda obra da carne é gerada no coração do ser humano. O coração do homem é pecador. O coração do homem é pecador. E nós precisamos limpá-lo. Mas como é que limpa se nós sozinhos... Às vezes nós queremos fazer isso sozinhos, mas eu quero dizer para você que não vamos conseguir sozinho limpar o nosso coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Enquanto eu prego, você vai ouvindo, o Espírito Santo vai falando ao teu coração sobre a necessidade de você receber, receber a limpeza espiritual. O Espírito Santo vai mostrando, vai dizendo: você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar acolá. E você ter paciência consigo mesmo, para que no dia a dia e na sua carreira cristã você vê a atuação do Espírito Santo trabalhando na tua vida e tirando aquilo que não presta na nossa vida, irmão. E assim vai acontecendo a santificação. Então guarda o teu coração do mal, porque dele procede as saídas da vida e dele procede também os maus desígnios. O pecado está contido no coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores é a turma do deixa disso. Não, vamos deixar disso, gente. Vamos brigar, não. Vamos separar, não. Os pacificadores é aquele que pacifica. Então eu vejo muita similaridade, muita aproximidade da mansidão com a pacificação. O cara ser pacificador. Jesus nos chamou para pacificar, não foi para criar guerra, briga com os outros, briga com o pecador, briga com política, briga política. A gente precisa ser manso na nossa vida, no nosso trato, ser respeitosos e educados com o próximo, por mais que ele seja pecador, tá? Por mais que ele seja pecador. Aí, pelo fato dele ser pecador, é que eu tenho que ser educado com o cara mesmo, porque se ele é pecador, eu estou querendo pregar e alcançar ele com o Evangelho. Se eu for ignorante com ele, como é que eu vou pregar o Evangelho com ele? Então precisamos aprender a tratar o pecador com educação, com respeito, sem deixar de pregar o Evangelho para ele. É dessa forma que a gente precisa aprender a viver a vida cristã. Nunca vi Jesus, um pecador com raiva de Jesus. Você já viu? Leu na Bíblia e o pecador ficou com raiva de Jesus? Não. Quem tinha raiva de Jesus era religioso, né, que incitava a multidão para tentar apedrejar Jesus constantemente, e as autoridades políticas. Né? Você vê toda a história da Bíblia, em grande parte da Bíblia, em todas as perseguições que você vê, seja na vida de Jesus, seja na vida dos discípulos, você vê perseguições que acontecem por autoridades religiosas e autoridades políticas aos discípulos. Né? Isso acontece. E por aqueles que às vezes perdia a boquinha, né? Como no caso lá do cara que
que escravizava uma jovem que era possuída por um espírito maligno para adivinhar a vida das pessoas. Você vê que Paulo e Silas eles foram perseguidos e castigados porque libertaram aquela pessoa e tiraram o lucro dos seus senhores. Olha que absurdo, né? Os homens escravizando pessoas que estavam, por consequência, sendo escravizados por demônios. Então as perseguições são geradas por causa disso, das libertações que nós fazemos, das curas que acontecem na vida das pessoas, e que pessoas que se aproveitavam daquela pessoa que foi liberta não vão querer mais, vão ficar com raiva, né, por causa daquela libertação que aconteceu. Mas precisamos entender, meu querido, precisamos entender, e aqui eu quero concluir, que nós precisamos ser pacificadores, que nós precisamos ser pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguições, para a gente concluir, aqueles que são perseguidos, aqueles que são maltratados por causa do Evangelho, por causa do Evangelho, porque pregaram o Evangelho, porque quiseram viver o Evangelho, eles são perseguidos, são maltratados. Bem-aventurados são vocês, porque Deus ele tem preparado algo muito especial para cada um de nós, meus queridos. E eu quero concluir aqui dizendo para você, permaneça firme. Por maior que sejam as lutas, os problemas, as adversidades, as dificuldades, Deus ele preparou um lugar melhor para que nós pudéssemos viver. Então viva com humildade, viva com misericórdia, com pacificação, e Deus ele vai te honrar e te abençoar, e te guardar do dia da ira do Senhor.